Este é o JC para ouvir análise. Eu sou o Igor Maciel e quero falar hoje sobre a nova pesquisa Quest, mais uma pesquisa Quest. Ontem nós falamos sobre a pesquisa Quest de aprovação e desaprovação do governo e hoje nós vamos falar sobre as intenções de voto. Sim, a Quest fez uma pesquisa com intenções de voto, com intenção de voto para 2026 e essa pesquisa traz alguns dados muito interessantes, dados que mostram mais ou menos aquilo que a gente falou ontem, inclusive falamos sobre isso ontem aqui, que é o seguinte: o Lula, existe um cansaço com o Lula, existe um cansaço com o Bolsonaro. E quando você vai para a intenção de voto, Lula lidera em todos os cenários. E aí você pensa, ué, então não existe um cansaço, o eleitor está querendo votar no Lula. Não, o eleitor está sem opção. A verdade é essa. E isso acontece muito. Eu vou trazer alguns números aqui para mostrar isso, mas isso acontece muito, já aconteceu outras vezes. Quem não lembrar, pode lembrar aí da eleição, vamos lá, eleição de 2018, Paulo Câmara era candidato à reeleição. E aí o Paulo Câmara, ele aparece em abril de 2018, ou seja, já no ano eleitoral, no ano da eleição, março, abril de 2018, eu lembro de ter pego uma pesquisa e essa pesquisa dizia que Paulo Câmara tinha 62% de rejeição. 62% de rejeição, meu amigo, não é brincadeira. 62% de rejeição é muito alto. E aí você olha e diz, não é possível que ele vai conseguir ser reeleito. Mas ele foi reeleito no primeiro turno. E isso surpreendeu muita gente, mas a verdade é que os eleitores, eles não gostavam do governo Paulo Câmara, mas olhavam para as opções e nenhuma das outras opções parecia que iria conseguir mudar alguma coisa, parecia apresentar algo realmente novo. O que é que nós temos hoje? E na época o Paulo Câmara foi reeleito com 50,7% dos votos no primeiro turno. O que é que nós temos hoje e essa pesquisa mostra isso? Quando a pesquisa é feita, coloca ali o Lula contra, vamos lá, cenário de primeiro turno, coloca o Lula no primeiro turno vencendo todos os candidatos. Lula com Jair Bolsonaro, Lula com 32%, Jair Bolsonaro com 24%. Lula 32%, Jair Bolsonaro 24%. Depois vem Ciro Gomes com 11%, Ratinho Júnior com 8%, Romeu Zema com 5%, Ronaldo Caiado com 4%. Indeciso 5%, branco nulo 11%. Aí tem outro cenário, ok, Jair Bolsonaro não vai ser candidato, vamos dizer que seja Michele Bolsonaro. Lula sobe para 33%, Michele Bolsonaro aparece com 18%. Ah, então vamos dizer que não seja Michele Bolsonaro, que seja Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas fica com 17% e Lula sobe mais ainda para 35%. Então Lula chega a 35%, o patamar mais alto, exatamente contra o candidato, o único candidato dessa lista aqui que não é da família Bolsonaro. É quando Lula mais sobe, vai para 35% e o Tarcísio de Freitas fica com 17%. Aí você vai para outro cenário, tira o Tarcísio de Freitas, bota Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro fica com 14%. É o menor patamar, é o do Eduardo Bolsonaro, ele empata com Ciro Gomes, inclusive Ciro sobe de 11% para 14%, quando é o Eduardo Bolsonaro o candidato na direita. E o Lula fica com 32%. Então o Lula tem quase mais que o dobro dos votos, das intenções de voto do Eduardo Bolsonaro. É um número muito alto quando você considera esses cenários. E aí você pode até imaginar que, olha, tudo bem, mas tem outro cenário, tem algum cenário que tenha Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro? Tem. Você bota, por que eu estou dizendo isso? Porque Eduardo Bolsonaro tem dito que Tarcísio de Freitas não representa a família dele, e que para representar a família ele vai ser candidato a presidente. Mas então se forem Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro os candidatos, Lula fica com 40%, ele sobe. Lula vai para 40%, Tarcísio de Freitas fica com 20% e Eduardo Bolsonaro com 16%. Digamos que seja Eduardo Bolsonaro e Ratinho Júnior. Lula fica com 40%, Eduardo Bolsonaro com 21% e Ratinho Júnior com 16%. Lula chega a 43% dos votos se for disputar contra Eduardo Bolsonaro e contra Ronaldo Caiado, por exemplo. Então é o patamar mais alto ainda, Lula chega a 43%.
E aí, mais uma vez, se as pessoas dizem que não concordam, não gostam do Lula, por que não gostam do governo Lula, desaprovam o governo Lula, a maioria desaprova o governo Lula, a própria pesquisa Quest mostrou isso, então por que diabos é que a gente tem o Lula liderando todos os cenários? Lula lidera todos os cenários porque as pessoas, do mesmo jeito que foi em 2018 aqui com Paulo Câmara, as pessoas enxergam o cenário, olham para o cenário e não veem ninguém que possa realmente modificar o Brasil, modificar o país, que possa realmente dar a guinada necessária para isso. O Tarcísio de Freitas, ele aparece muito como um representante do bolsonarismo e por isso tem muita rejeição também. Os bolsonaristas aparecem muito como algo que já foi, todo mundo já sabe como é e sabe que tem muita confusão. A gente falou sobre isso ontem, que tinha muita confusão no entorno do Jair Bolsonaro e que as pessoas estão cansadas de tanta briga, de tanta discussão, de tanta confusão o tempo todo. Esse cansaço faz com que haja uma rejeição grande ao Jair Bolsonaro. Por que as pessoas lá atrás, em 2018, votaram em Paulo Câmara? É porque de repente começaram a gostar dele? Não é porque de repente começaram a gostar dele. É simplesmente porque olharam, viram que não havia alternativa e a alternativa que havia não era conhecida. Então, o que é que o eleitor faz? Ele chega e diz, bom, ruim por ruim, eu vou naquele que eu conheço e que pelo menos já está no governo e vai manter alguma estabilidade. Então tem isso, é aquela história, todos são ruins. Ruim por ruim, eu escolho um que eu já conheça, que eu já saiba o que é que vai acontecer. Então estamos numa situação difícil, mas vamos continuar numa situação difícil com alguém que a gente já conhece. Essa é a prática, na verdade é isso que acontece, esse é o tom dessa pesquisa. E a pesquisa mostra muito isso. Não tem outra opção porque é Lula. Se você perguntar, por exemplo, na pesquisa Quest tem essa pergunta, tá? Para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? 59% dizem que não. 59% dizem que não. Era 58% e agora subiu para 59%. 39% dizem que sim. Então 59% dizem que não. Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026. Quase 60% dos entrevistados que representam os eleitores brasileiros dizem que Lula não deveria ser candidato. Muitos desses aqui, se ele for candidato, vão votar nele. Mas eles dizem que ele não deveria ser candidato. Ou seja, eles querem algo novo, mas não conseguem enxergar que exista algo novo. Aí, Lula deveria disputar a próxima eleição? Se não, quem deve sucedê-lo? Aí, Geraldo Alckmin está no topo dessa lista, mas muito baixo ali, com 9 pontos percentuais. Geraldo Alckmin é um candidato que agradaria todo mundo? Não agradaria todo mundo. A maioria prefere que seja o próprio Lula mesmo. Se ele não for disputar a eleição, seria bom que fosse ele mesmo, 40%. Mas você tem ali um número de pessoas, Geraldo Alckmin, por exemplo, está no topo, depois vem Simone Tebet e depois Fernando Haddad. São os 3 primeiros ali que aparecem como sucessores de Lula. Então Geraldo Alckmin seria uma opção para boa parte desses entrevistados, mas é um patamar ainda muito baixo. Aí quando você pergunta, então Bolsonaro poderia resolver isso? Bolsonaro deveria, a pergunta que a Quest fez, Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato? 76%, mês passado era 65%, tá? 65% no mês passado, agora 76% dizem que ele deve abrir mão e apoiar logo outro candidato. Então subiu muito o número de entrevistados dizendo que o Bolsonaro deve abrir mão, desistir logo e pronto. E aí tem o seguinte, o que é que dá mais medo hoje? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? Em agosto, a Quest, o Instituto Quest, na pesquisa Genial Quest, fez essa mesma pergunta. 47% diziam que tinham mais medo de Bolsonaro voltar e 39% diziam que tinham mais medo de Lula continuar. Os dois cresceram
e crescer nesse caso é ruim, né? Bolsonaro, agora 49% dizem que tem mais medo de Bolsonaro voltar e 41% agora dizem que tem mais medo de Lula continuar. Mais uma vez, a pesquisa Quest mostra que nenhum dos dois agrada o eleitor. A pergunta é, existe opção? E se não existe opção, pode ter certeza, o eleitor acaba votando naquele que já conhece, naquele que já está no cargo. E esse vai ser o Lula. Pelo menos por enquanto. Vamos ver se aparece alguém daqui até 2026. E que não seja um aventureiro, né? Que não seja alguém que chegue somente para causar confusão, dizendo tudo aquilo que você quer ouvir, somente para conseguir seu voto e que depois não saiba o que fazer como presidente da República, porque disso a gente já está cheio. Valeu! Um abraço, JC para ouvir, análise, é de segunda a sexta-feira no Spotify, aqui no JC. Obrigado, tchau, tchau.